para amanhã do Espírito aqui, irmãos? Então, rapidamente, sabe, antes de começar a ministração, eu quero fazer algumas indicações. Nós temos ali o Verbo Shop e a ministração de hoje, né, e até um pouco do que eu falei ontem. Essas literaturas, elas vão te ajudar. Eu gosto de falar, sabe, irmãos, que um livro é uma compilação de textos bíblicos, né? E não somente isso. É o que sempre a gente gosta de afirmar, que quanto custaria, qual seria o preço correto para colocar em um livro? Irmãos, um livro não tem preço, porque você está aprendendo de pessoas que estão muito mais na frente do que você, e se você ler dessa expectativa, dessa ótica, você vai continuar caminhando cada vez mais rápido. E eu quero fazer 4 indicações aqui de coisas que são fundamentais para o seu avanço. Passe ali, né? Eu não combinei nada com o Verbo Shop, né? Mas passe ali, porque eu acredito que vai ter um desconto do Espírito lá também para você. Amém? Eu já tenho esses livros, então compre para alguém, porque você é um centro de distribuição do céu. Amém, irmão? Amém. Né? Então vá lá, compre, abençoe alguém. O primeiro livro aqui é do nosso pastor que o ministério indica, pastor Rick Renner. Ele não é a dupla sertaneja, né? Esse livro que fala assim: O Caminho de Deus para uma Saúde Mental. Um livro fantástico. Você precisa ter esse livro. Esse livro aqui me ajudou demais também numa época importante da minha vida, também do pastor Rick. Ladrão de Sonhos. Irmãos, compre esse livro vai te ajudar demais. E ontem o Felipe falou, né, eu toquei um pouco nesse assunto, mas o Felipe falou com muito mais propriedade, falando sobre criatividade. Irmãos, pensa num livro que vai te ajudar demais. Um livro que chama Kryptonita, do pastor John Bevere. Eu gosto de falar que o pastor John Bevere parece que ele escreve para mim, porque do jeito que ele escreve eu entendo tudo. Pensa num livro que fala, sabe, do potencial que existe em você, das coisas que existem em você, mas ele mostra quais são as coisas que vão paralisar todo esse potencial, todo esse chamado, essa criatividade que você tem. E esse livro, ele também está muito vinculado a um ponto que eu vou tocar hoje, que também é do pastor John Bevere, que é a isca de Satanás. Irmãos, pensa num livro que eu faço questão de ler pelo menos umas 2 vezes por ano. Eu faço questão de ler esse livro. Há alguns anos eu já leio sobre esse livro. E não somente leio, eu faço questão de ter acesso a um material que ele disponibiliza no YouTube também, explicando um curso, um currículo, que tem um irmão da nossa igreja que faz as traduções. Quem já ouviu alguma coisa da Sozo aqui? Eu quero te incentivar a você assistir essas coisas. Irmãos, nós somos ministros. Então, vale a pena você gastar um tempo em literaturas, em pessoas ungidas, para que você possa crescer cada vez mais, amém? Então tem aqui essas 4 indicações. Passe lá, compre o livro, leia, né, e abençoe a vida de alguém, amém, irmãos? Amém, irmãos? Então tá bom. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Isso. Eu quero começar, eu quero que você deixe aberto em Romanos capítulo 12. Nós vamos ler versículos 1 e 2. Mas antes de eu ler esse texto, eu quero ler um texto que está em Efésios. Não precisa abrir, eu quero que você somente escute. Eu quero que você acompanhe comigo o texto de Romanos 12. Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, na NVT está dizendo assim: uma palavra final. Olha o conselho do apóstolo para nós. Ele fala assim, ó: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. E ele continua dizendo: vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Quantos aqui têm a consciência que o diabo não vai desistir de destruir a sua vida? Você tem que ter essa convicção no seu coração. Mas toda vez que ele se levanta, você só tem que fazer uma coisa: imita o seu pai. A Bíblia diz em Salmos que o nosso pai, exatamente agora, ele está no seu trono, rindo, zombando dos seus inimigos. Irmãos, o diabo é um inimigo derrotado, sim, mas a Bíblia também nos ensina que a gente não deve ignorar os seus ardis, as suas estratégias. Aleluia? Amém? Então não fica preocupado com o diabo. Você não precisa trocar de calçada quando você vê uma obra de feitiçaria na rua. Você é mais que vencedor. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar e vai avançar. Mas você tem que estar atento. Por quê? Porque existem pessoas ainda presas, que você vai ser usado para cada vez mais arrancar essas pessoas desse lugar. E ele diz assim: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Você tem que estar convicto disso. O seu problema não é contra o seu colega.
não é contra o irmão aqui da igreja. Seu problema, vem a revelação da manhã agora. Seu problema não é contra a sua sogra, nem o sogro. Aleluia. Se você está tendo esse tipo de problema, não é ele, é a influência que está por trás. Ó, diga graças a Deus, irmão. E aí então você tem que aprender a lutar contra a coisa certa. Então assim, seu problema não é contra homens, mas você já recebeu a ferramenta e a autorização no mundo do Espírito, no reino do Espírito, que eu vou te falar um negócio, irmãos. Aquele padrão que Jesus nos mostrou é o padrão que você deve viver, de autoridade. Você está revestido de autoridade. Eu vou falar outra vez. Você está revestido de autoridade. Você tem que ter essa consciência. Quando a gente aprende no Rema, quantos formatos do Rema nós temos aqui? Tem uma matéria falando sobre a autoridade do crente. Tem um exemplo lá que é maravilhoso, que fala sobre o guarda de trânsito. Que o guarda de trânsito, ele não tem força natural para parar um carro, um caminhão, uma moto. Mas o uniforme que ele usa, quando ele põe a mão e quando ele começa a caminhar para o meio da pista, porque antes dele levantar a mão, o miserável dá aquela caminhadinha para o meio da rua. E você está até certo, você não está devendo nada, mas quando ele começa a caminhar, o seu coração começa a acelerar. Você fala assim, meu Deus do céu, será que o pneu está certo? Será que a seta está funcionando? Será que está o documento? Não é assim, irmão? Não é só comigo esse negócio? Até que ele faz um sinal, e quando ele faz esse sinal, você tem que parar. Por quê? Porque ele está revestido de autoridade. No reino do Espírito é a mesma coisa. Quando Jesus ele chegou em Gadara, a Bíblia fala, e eu gosto de como Marcos descreve isso. A Bíblia fala que quando Jesus entrou em Gadara, o endemoniado saiu dos sepulcros. Não foi Jesus que foi atrás dele. O endemoniado saiu dos sepulcros, e Marcos descreve dessa forma: ele saiu, foi até ele e se prostrou. Eu não sei se você sabe, mas o poder que estava lá com Jesus agora está dentro de você. Você tem que andar consciente dessa autoridade. Você tem que andar por essas ruas com a consciência de que nesse exato momento demônios olham para você e fica confuso, fica olhando assim e fala assim: quem é que está vindo ali? É o Felipe ou é Jesus? Aleluia, irmãos. Então assim, nós estamos vivendo para dar na cara desse miserável do Satanás. Amém? Mas não despreze as estratégias que ele vai usar para te derrubar. E aqui ele fala da importância de você usar sempre uma armadura. Então, aqui vem uma boa dica para você. A hora que nós estamos vivendo, chamada hoje, o momento que nós estamos vivendo, é um momento que você tem que usar armadura. Não é hora de usar vestido de noiva. Amém? Por isso que a gente está com a igreja distraída. Já quer estar numa lua de mel de um casamento que nem aconteceu ainda. Aleluia! Por isso que a gente está com essa igreja estranha, porque as músicas são estranhas. Eu quero sentar no seu colo, me beija. Uhul, não. Agora é hora de se posicionar contra as estratégias do diabo. O casamento já vai acontecer. Então não fique distraído, vivendo, porque irmãos, vamos falar de uma forma natural. As irmãs que casaram, levanta a mão aqui só para eu ver já, as que casaram. Tem umas irmãs que ficaram assim com lágrimas nos olhos, queria levantar a mão também. Mas o seu dia está chegando, diga amém por favor, irmãs. Sabe, deixa eu te falar para as irmãs que já casaram aqui. Você foi o dia especial, porque o legal do casamento para as mulheres é o quê? O vestido de noiva, sim ou não? Mulheres, deixa eu perguntar, você não foi lá, você não provou o vestido de noiva? Você não escolheu o vestido de noiva? Então, aí depois que você fez, provou os ajustes e tal, a instrução foi o quê? Agora tome cuidado para você nem emagrecer e nem engordar, porque já está medido. Sim ou não, irmãos? Aí, irmãos não, né? Pelo amor de Deus, irmãs. Apesar que tem uns irmãos estranhos nos dias de hoje. Então assim, o que aconteceu com as mulheres? Elas provaram, mas até o dia do casamento, elas não ficaram usando vestido. Se é assim no reino natural, no espírito é diferente. Você tem que estar pronta para o dia do casamento, as mulheres. Sim ou não foi? Nós temos que ter essa consciência. Hoje, irmãos, nós estamos aqui para destronar esse miserável do Satanás, porque ele não gostou de perder a autoridade que Jesus ele recuperou para cada um de nós. Então fala assim: eu estou revestido de autoridade.
Amém? Então, já começa a ministração falando sobre isso. A sua luta não é contra a carne e contra sangue. A sua luta é contra uma influência que está por trás, de pessoas que o diabo vai levantar para te distrair, para te arrancar do seu propósito, para fazer você não ser a pessoa criativa que Deus quer que você seja, para que você não possa resolver os problemas dos outros. O diabo ele vai usar pessoas, porque ele tem os secretários dele, os office boy dele, mas você precisa lembrar que você não tem problema contra essas pessoas, o problema é a influência que está por trás. Mas eu quero hoje, irmãos, o tema da nossa ministração você vai entender. O tema da ministração de hoje é: escolha a sua mesa. Diga aleluia aí. E eu vou ser bem rápido, porque já eu estou aqui como João Batista. Eu estou preparando o caminho para alguém que é muito, né? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. Olha o que a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 diz o seguinte. O apóstolo Paulo, ele fala de uma maneira até engraçada. Ele fala assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos. Ele está falando assim, ó, pelo amor de Deus. Ele fala assim, ó: pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, não são mais as suas emoções que te governam. Diga amém aí, irmão, me ajuda a pregar. Não é mais a sua carne que te governa. Aí ele fala assim, ó: como sacrifício vivo. E aqui tem uma informação importante. Qual a informação importante? Na nova aliança ainda existe sacrifício. Ah, irmão, por favor. Não, sacrifício não existe mais. Não, você não leu a Bíblia direito. Na nova aliança ainda existe sacrifício. Só que agora o sacrifício é vivo. Agora não é mais a sua carne que te governa. Agora não é quando alguém se levantar contra você, porque eu vim te dar uma notícia. Vão se levantar contra você. Vão querer atrapalhar você. Você tinha que estar pronto para ouvir isso aqui, irmãos. Mas não importa o que tramarem contra você. Você é mais que vencedor. E o que é mais que vencedor? É aquele que venceu uma batalha que não precisou lutar. Aleluia. Mas tem sacrifício na nova aliança. Aí ele fala assim, ó: santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 diz assim. Ele fala assim, ó: e não vos conformeis. Ou seja, não assuma forma. Não se adapte, né, com este século ou com este sistema. Aí ele fala assim, ó: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, né, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia está nos ensinando que para você experimentar da boa, da perfeita, da agradável vontade de Deus, está tudo vinculado a você ter uma convicção. O quê? Eu preciso renovar a minha mente. Porque fé, irmãos, não é expectativa no que vai acontecer. Fé não é expectativa que vai acontecer. Não, isso não é fé, né? Na antiga aliança você vai ver um padrão muito claro e você tem que pegar isso para a sua vida. Na antiga aliança, todas as pessoas que foram fiéis à aliança que eles estavam inseridos, a fé que eles tinham era uma fé que estava lá na frente. Qual? Um dia Deus vai enviar o Filho dele. Um dia Deus vai restaurar todas as coisas. Então na antiga aliança, eles criam para frente. Mas nós não estamos na antiga aliança, nós estamos na nova aliança. E na nova aliança a gente não crê para frente, a gente crê para trás. Eu sei que dá um nó na cabeça, mas na nova aliança você não crê por que vai acontecer. Na nova aliança você já crê porque já foi feito. Fé é isso. Fé é descanso, por quê? Já foi feito. Tudo que Deus poderia fazer para eu ter uma vida abundante já foi feito. Ah, que alegria aqui desse auditório, meu Deus do céu, né? Tudo que eu preciso para essa vida, Jesus já conquistou para mim na cruz. Isso é fé. Para você desfrutar da boa, perfeita, agradável vontade de Deus, você tem que ter fé. E a fé é o quê? Jesus já fez. Por isso que eu sou curado. Por isso que eu sou abençoado. Por isso que eu sou próspero. Por isso que eu posso ser resposta de oração para alguém. Por isso que eu sei que não é a geografia que vai fazer se eu vou crescer ou não. É a geografia que vai ser abençoada porque eu moro lá. Esse povo que fica mudando de cidade, mudando de país, porque eu preciso ir para um lugar. Deus que mandou você ir? Você é tonto?
No dia que uma geografia tiver uma bênção diferente de outro lugar, Deus é injusto. Então Deus escolheu lugares prediletos. Não, meu filho, certamente bondade e misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida. Então não é a geografia. Por isso que para nós verbianos tem gente que critica a gente, mas a gente não perde tempo fazendo campanha. A gente não perde tempo ungindo o carro. Eu não entendi até hoje por que tem que ungir carro. O que é ungir carro? Não é roubado o carro que é ungido? Não acaba a gasolina de um carro ungido? Não. O carro para ser abençoado não precisa ser ungido. O carro para ser abençoado, a bênção tem que estar dirigindo ele. Vira para o seu irmão e fala assim: renova a mente. Aleluia. Então eu quero que você preste atenção, porque assim, o padrão de vida que você tem está totalmente vinculado à maneira que você pensa. Vou dizer de novo, o padrão de vida que você tem está totalmente vinculado à maneira que você pensa. 3 João, versículo 2 diz: amado, acima de tudo, eu faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua maneira de pensar. Porque se você pensa errado, o próximo estágio de pensar errado é falar errado. Quando você fala errado, você esquece de um detalhe que aconteceu. Quando você nasce de novo, você volta para o plano original. Quando você nasce de novo e volta para o plano original, e aqui vem a boa instrução e boa dica de talvez um irmão mais velho. Se você voltou para o plano original, você voltou para aquilo que aconteceu lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a primeira coisa que Deus dá para o homem é domínio. Domínio sobre o quê? Sobre a terra. Então presta atenção, nasceu de novo, a terra está de prontidão ouvindo só um comando. O que sai da sua boca se manifesta. Então a vida que você tem é um reflexo das suas palavras. Tá tudo bem, irmãos? Manhã da libertação. Vamos trocar o nome do culto? Aleluia. Então você tem que renovar a sua mente. Vira para o seu irmão, eu não sei se alguém está precisando ouvir isso, mas fala assim: oh, você não sabia que você é mais que vencedor, não? Vira para o outro e fala assim: você sabia que você é uma bênção? Vira para o outro e fala assim: você sabia que você é um sucesso? Vira para o outro e fala assim: ó, você sabia que está chegando tudo novo porque você está mudando a cabeça agora? Aleluia. E você vai entender onde eu vou chegar. Então, irmãos, assim, presta atenção. Quais são os meios que são determinantes para uma construção mental? Nós temos aprendido, irmãos, que tem 3 veículos importantes, que eles vão ser fundamentais para o seu padrão de vida e para as coisas que você viveu até agora. E se você não tomar cuidado, você vai continuar vivendo. E o mais triste, você vai passar para a geração seguinte. Você vai passar para os seus filhos, e os seus filhos vão passar para os filhos dele, e por aí vai. Mas graças a Deus pela palavra que nos liberta. Existem 3 veículos, irmãos, e os 3 são influência, associação e ambiente. Influência, associação e ambiente. Irmãos, filho de Deus, e presta atenção no que eu vou dizer, com a consciência de que você é filho de Deus, você precisa hoje ter um negócio que vai ter que ser o norte da sua vida. Sabe o que é? Diga assim: coragem. Irmão, você vai ter que ter coragem de mudar algumas coisas. Porque tem gente que está atrapalhando você. Olha o silêncio da morte. Você precisa entender que chegou uma hora de você realmente não somente ficar crendo, mas usufruir daquilo que já é seu. Irmãos, a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 5, versículo 17, que nós estamos habilitados a reinar em vida. Irmãos, é para reinar agora, não é depois, é agora. Diga assim: agora. Sabe, Isaías 1,19 fala assim: ó, se você estiver disposto a me ouvir e obedecer, você vai comer do melhor dessa terra. Porque lá no céu, irmãos, você tem que entender outra coisa. Lá no céu já está tudo resolvido. Para você ter uma ideia como o negócio está tão bem resolvido lá, a pavimentação lá do céu é ouro. É o que o povo briga aqui. Então você não tem que esperar chegar no céu para desfrutar daquilo que já está disponível agora.
Tem gente que fala assim, não, quando eu morrer e for para o céu, você não entendeu que você já morreu. Você já morreu. Isso vai ser determinante, por isso que é importante você entender, irmãos, que influência, ambientes e associações, eles vão determinar o norte da sua vida. Para onde você está indo, o que você vai conquistar, o que você vai fazer. E eu vou te falar uma coisa, irmãos, não foi você que escolheu a família que nasceu. Mas Deus, Ele é o perfeito arquiteto, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Então é por isso que hoje está vindo instruções como essa, para você entender que chega um momento, porque existem duas situações na vida de qualquer ser humano, né? Você não escolheu a família onde nasceu, você um dia, quando entendeu que era gente, você estava lá. Sim ou não? Né? Mas eu quero que você entenda, existe um momento da sua vida que você não tem esse poder de escolha. Você está lá, você nasceu, mas graças a Deus que a palavra chega, e quando a palavra chega, ela te liberta. Vou dizer de novo, a palavra chega e ela te liberta. E aí, por isso que eu estou falando que você vai precisar de coragem. Porque quando chega esse momento de você, quando você foi livre, a coragem ela vai ter que vir. E é coragem para você entender que você vai ter que se desconectar de alguns ambientes, de algumas associações e de algumas influências, para que você um dia possa ser resposta de oração também para essas pessoas. Sabe, irmãos, eu gosto muito do exemplo que acontece quando você pega um avião. Eles passam todas as instruções e chega um momento das instruções que eles falam assim, ó: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio vão cair na sua frente. Graças a Deus eu nunca precisei passar por isso, aleluia. Mas ele fala o seguinte, eles falam assim, ó: se você perceber que alguém do seu lado precisa de ajuda, coloque a máscara primeiro em você e depois ajude essa pessoa. Para você ajudar alguém, você primeiro precisa estar consciente que você pode ajudar. E para isso, irmãos, não vai ter jeito. Você vai ter que se desligar de algumas coisas. Vira para o seu irmão e fala assim: tenha coragem. Porque, irmãos, para você ser criativo, você vai ter que entender que você vai ter que mudar as suas associações. E eu vou te falar, irmãos, existem algumas associações, alguns ambientes, né? E eu vou dizer isso para você porque eu vivi durante um bom tempo da minha vida nesse ambiente, num quintal onde todo mundo pensava pequeno. E você que tinha coisas já dentro de você borbulhando, você era freado. Não vai dar certo, você não vai crescer nisso, você não merece isso. Não, nós não podemos comprar, isso é caro. O que é caro para o Filho de Deus, irmãos? Irmãos, isso não é presunção. Você tem que entender que você tem que mudar a sua mente. Porque quando você muda a sua mente, você não vai olhar para algumas coisas e falar assim, isso é caro demais. Então você vai falar assim, ó, vou criar um método, um sistema que eu vou acessar essas coisas também. Porque não são as minhas mãos, é a bênção de Deus que está trabalhando agora mesmo, meu favor. Então, irmãos, esses ambientes que são complicados, complexos, né? Eles fizeram com que muitas pessoas ficassem presas. E eu quero ler algo com você aqui, para você entender como é que é muito sério quando eu estou falando a respeito de você escolher, sabe, a sua mesa. Agora, o conselho dessa manhã é esse aqui, irmãos: escolha a mesa certa em nome de Jesus. Vou dizer de novo, escolha a mesa certa. Abra sua Bíblia comigo aí, por favor. 1 Coríntios, no capítulo de número 10, versículos 21 a 23. 1 Coríntios 10, de 21 até 23. Olha o que a Bíblia nos mostra. Está sendo abençoado, meu irmão? Está sendo alcançado? Sabe, irmãos, porque se você não tomar cuidado, a sua criatividade vai ser bloqueada por causa de pessoas frustradas que estão perto de você. Pega aleluia aí, meu Deus do céu. Aí ele fala assim, ó: não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de quem, irmãos? Versículo 22. Ele fala assim, ó: ou provocaremos zelos no Senhor, somos acaso mais fortes do que Ele? Versículo 23 diz o seguinte, ele fala assim, ó: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas o quê?
Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tem macarronada com a família, toda macarronada com a família é lícita. Mas não é toda macarronada que você tem que estar lá, não. Ixi, meu Deus do céu, passou veio lá de São Paulo para separar as famílias aqui? Vim sim. Você sabe por quê, irmãos? Porque eu sei o que ambientes tóxicos pode promover na vida de algumas pessoas. Você não pode abrir a sua boca e presta atenção. Tem gente que fica emocionado falando da vida de José. Não, porque Deus esmagou José, Deus colocou ele lá na prisão. Não, irmãos. Aquilo ali foi porque José abriu a boca, falou dos sonhos para as pessoas erradas. É por isso que está escrito: José abriu a boca, os irmãos venderam. Final do versículo. Mas Deus era com José. Irmãos, eu vou te falar um negócio. José não precisava ter passado pelo que passou, não. Tem gente que está começando a sofrer coisas só porque abriu a boca em ambientes errados. Diga aleluia aí, irmãos. Irmãos, eu tento ler texto. Irmãos, se eu ler, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não adianta. Eu vou cair falando dessas coisas. Deus me ungiu para tirar pessoas da zona de conforto. Então recebe da unção, irmãos, que é melhor. Deixa eu te falar uma coisa, eu vim aqui para te ajudar, porque já era para você estar vivendo um padrão de vida muito mais elevado, porque tem gente esperando por você. E enquanto você ficar andando com pessoas que só querem te amarrar, verdadeiras âncoras, e o pior que são âncoras pesadas de corrente curta. Porque se a corrente fosse longa, pelo menos deixava você parado. Agora a corrente curta te afunda. Você tem que entender, irmãos, que você não pode ficar andando com qualquer um. Você não é qualquer um. E aqui vem uma instrução. Tem mesa que é o Senhor que promove, e tem mesa que é o diabo que está promovendo. Agora, se você está disposto a participar de mesa que o diabo está banqueteando, você tem que estar preparado para as consequências também. Porque na mesa dele tem frustração, na mesa dele tem desânimo, na mesa dele tem falta de projeto, tem falta de alegria, tem falta de paz, tem tudo falta de... Tudo que você já conquistou em Cristo Jesus, o diabo serve tudo ao contrário. Indigestão na certa. Por isso que a vida financeira não avança. Por isso que os projetos não avançam. Não é porque a bênção não está operando, é porque você está comendo da mesa errada. E é por isso que eu comecei falando que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas existe uma influência por trás. Existem pessoas que são influenciadas por espíritos demoníacos para desconstruir o que está sendo dito agora mesmo, para falar que isso é uma loucura, que o evangelho não funciona. Irmão, pode ser loucura para os outros, mas para mim o evangelho é o poder de Deus e está se manifestando. Escolha a mesa que você está sentado, porque às vezes o garçom do diabo ali, às vezes é o seu pai, é a sua mãe, é o seu amigo, como algumas meninas falam, minha best friend. Que best friend? Vou te falar um negócio, irmão. Seu melhor amigo é o Espírito Santo. Então aprenda a comer da mesa certa. E eu vou te falar uma coisa: se tem um cardápio predileto na mesa do Satanás, é um negócio que ele gosta de servir. Sabe o que ele gosta de servir? E isso aí paralisa todo mundo. No cardápio do diabo, o prato principal, sabe o que é? Ofensa. O diabo pega todo mundo nesse negócio. Você vai ver, hoje eu não tenho tempo, eu preciso correr. Em Lucas capítulo 17, Jesus começa a ter uma conversa bem interessante. Você vai ver isso nesse livro aqui, Isca de Satanás. Ele começa a conversar com seus discípulos, falando do perigo da ofensa, que a ofensa é uma armadilha. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. A ofensa, ela vem disfarçada, tão bem disfarçada. Por isso que é uma armadilha. Porque a intenção do diabo é o quê? O diabo e os demônios já estão resolvidos, que contra filho de Deus eles não podem fazer mais nada. Eu vou falar de novo para ver se alegra pelo menos mais uns 2 irmãos aqui. O diabo e os demônios, eles já se resolveram. Falam assim, ó, contra eles não dá para fazer mais nada. Só que eles sabem que se você começar a quebrar princípio, você vai se quebrar. Então a falta de revelação bíblica vai te colocar em enrascada. E a ofensa, irmãos, primeira coisa que vai acontecer, ofensa vem de gente que está perto. Tem muita gente que me conheceu agora, não tem a menor possibilidade de eu te ofender. Você que me conheceu agora há pouco, como é que eu vou te ofender?
O máximo que eu posso provocar em você é raiva. Mas te ofender, amanhã você nem lembra de mim. Agora a ofensa vem de gente perto. De um líder às vezes. Da best friend. E eu vou te falar uma coisa, lá na minha cidade, que eu sei que é só lá, aqui não tem. Lá na minha cidade, pastor, deixa eu falar, lá na minha cidade funciona mais ou menos um negócio assim. Tem gente que se ofende de verdade, e tem uns que acham que foram ofendidos. Mas a estratégia do diabo com a ofensa é te colocar numa prisão. Nessa prisão, fé não funciona, oração não são respondidas, seus projetos não prosperam. Por quê? Porque você está ofendido, porque alguém um dia fez um negócio que te magoou demais. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Pega o exemplo de Jesus Cristo, porque ele fala um negócio bem interessante para os discípulos lá. Ele fala assim, ó, se o irmão vier contra ti te pecar contra você, e vier e pedir perdão, sabe o que você tem que fazer? Perdoa, fala assim, graças a Deus. Não, fala aí, irmão, por favor, fala, graças a Deus. É isso. Só que ele piora o negócio, ele fala assim, ó, mas se essa raridade celestial pisar na bola com você 7 vezes, não é no mês, irmãos, é no dia. Irmão, isso, glorifica, é no dia. E presta atenção, não é que ele fez 7 vezes e foi pedir perdão, não, ele pisou na bola uma vez, falou, pastor, me perdoa, o que o senhor fala? Fala alto, pastor. Isso. Aí ele saiu, ele nem saiu, ele já fez outra, ele volta, pastor, o senhor me perdoa, o que o senhor fala? Então, 7 vezes. Sabe o que os discípulos falaram para Jesus? Falaram assim, mestre, aumenta-nos a fé, porque isso aí você está me tirando. Agora, por que Jesus ele falou da importância de você não cair em ofensa? Porque na ofensa você está preso. Na ofensa as suas coisas não vão avançar. E sabe o que a imagem que Deus me deu de uma pessoa que está na ofensa, irmãos? Deus me deu uma imagem de uma prisão, como se fosse uma jaula mesmo. Sabe aquelas celas de filme americano assim? Que dá para ver a pessoa lá dentro? Só que a imagem que Deus me deu é assim. É uma prisão que só consegue ver a fechadura quem está do lado de dentro. A ofensa, quem tem que sair da ofensa é você. Imposição de mãos não resolve. Diga aleluia aí, irmãos, eu vim te ajudar. Sabe, irmãos, e lá na minha cidade, como eu disse, tem pessoas que acham que foram ofendidas. Você acredita que tem gente que lá se ofende, lá na minha igreja lá, pastor, porque alguém sentou no lugar dele? Gente, eu nem sabia que tinha a cadeira dos outros lá na igreja. Vocês estão rindo da minha igreja, vocês deviam ter um pouco de consideração. Tem gente que se ofende quando eu passo direto e eu não cumprimento. Tem gente que lá se ofende porque não curtiram a foto dele no Instagram. Sabe, é só lá, não é? Vocês podem orar por mim lá, porque eu estou passando por isso. Sabe, irmãos, tem gente lá que coloca uma postagem no Instagram e fala assim, vou revolucionar o planeta com essa postagem. O primeiro comentário da postagem, cala a boca. Aí a pessoa se ofende. E o que o diabo quer é que você se ofenda, porque se você se ofender, fé não vai funcionar, projetos não avançam. Mas lá também tem aqueles que realmente foram ofendidos. Tem aqueles que passaram por um divórcio que não mereciam ter passado. Tem aqueles que foram abusados sexualmente. Tem aqueles que foram enganados por liderança. Tem aqueles que sofreram de uma maneira que não mereciam ter sofrido. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos, uma ofensa é uma ferida aberta. Eu lembro, irmãos, desse meu dedo aqui, eu era uma criança muito tranquila, graças a Deus. E essa criança tranquila, de 8 anos, uma vez inventou de descascar cana, longe de mamãe, com a faca mais afiada que tinha em casa, escondido, porque perto dela, né? Porque a minha mãe, eu não sei se hoje funciona isso ainda, né, irmãos? Mas na minha época era legal as mães baterem nas crianças. Aleluia. Eu vi esses dias um cara falando na internet, eu me identifiquei demais, porque eu vivia isso, irmão, sabe? A minha mãe, eu escutei ele falando isso, eu falei, isso aí sou eu até glorifiquei. Sabe, irmãos, a minha mãe, ela me bateu uma vez só na vida. Uma vez só. Todas as outras foi tentativa de homicídio. Aleluia. Então assim, eu estava lá descascando cana, aí um dia a faca escapou e parou em cima do dedo.
Irmãos, quando eu vi aquele monte de sangue saindo, eu lembro de ver o osso. Eu fiquei desesperado pelo dedo e pela sujeira, porque eu falei, ela vai chegar. E aí eu resolvi tudo aquilo. Eu conto essa história hoje, irmãos, quando eu olho para a cicatriz. Porque quando eu olho para a cicatriz, eu posso colocar o dedo em cima, eu lembro o que aconteceu, mas quando eu mexo assim, ó, não dói mais. Sabe por que não dói? Porque é uma cicatriz. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Porque se você não entende, irmãos, como é tão perigoso esse negócio chamado ofensa, os seus projetos vão acabar não funcionando. As coisas não vão dar certo para você. E por que você tem que sair desse lugar? Irmãos, eu sei que cicatriz demora, naturalmente falando, algum tempo para ser solucionada e não doer mais igual a minha aqui. A minha demorou não sei quanto tempo, mas está cicatrizado. Mas eu tenho uma boa notícia hoje para você. Doutor Rafa está aqui na casa. Tem ferida aberta hoje aqui que ele quer transformar em cicatriz. Ele quer que você saia desse lugar chamado ofensa, para a sua vida avançar, para você crescer. Porque se você continuar na ofensa, você vai começar a ir para um lugar que é perigoso, que é de vitimização. Eu não merecia passar por isso. E aí você começa a inflamar outras pessoas. Irmão, não faça isso não. Eu quero dar um exemplo para você. Eu pedi uma caneta, tomara que dê certo que eu vou fazer aqui, aleluia. Mas eu quero te mostrar o que o diabo ele quer fazer. O diabo, irmãos, ele quer levar você para um lugar tão perigoso. O negócio quer furar não. O diabo quer levar você para um lugar tão perigoso, que é esse lugar chamado ofensa, para você começar a ir para o lugar da vítima. Porque a vítima precisa falar, a vítima precisa de alguém para defender. Eu não merecia ter passado por isso. Irmãos, se você foi realmente ofendido, ou se você acha que foi ofendido, Jesus está fazendo um convite, não fica nesse lugar aí não, porque não presta. Você se alimentou muito da mesa errada. E eu vou mostrar para você daqui a pouco qual é a mesa que Deus quer que você se sirva. Eu já estou finalizando. Mas quando você não é curado genuinamente, você vai para um lugar que é perigoso. Porque a vítima quer falar. A vítima precisa se justificar e principalmente se defender. Agora deixa eu te falar. Ó. Aqui ó, nós temos uma garrafa. Ó. Imagina que isso aqui é você. O que está aqui dentro, a água, é toda a sua energia, toda a sua criatividade, os projetos, os sonhos. E o que o diabo quer é que você comece a se defender. Porque se você começa a se defender, automaticamente você está dizendo no reino do Espírito que Deus não é capaz de suprir e defender a sua causa. E enquanto você faz isso, você está vendo a água aqui? Quando você começa a abrir a boca e se defender, olha o que começa a acontecer com a sua vida. A sua energia vai embora, os seus projetos vão embora, você vai começar a desfalecer. Por quê? Porque você está começando a querer se defender. Você não precisa se defender, já tem alguém que defende você. Sai desse lugar. Agora eu quero só falar para você da mesa que você precisa provar. A mesa do eu sou. Por isso que o Salmo diz assim: preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Quem são os seus inimigos, irmãos? Alguém, por favor, pode enxugar isso aqui para eu voltar a pregar aqui nessa igreja? Quem são os seus inimigos? Não são pessoas. Seus inimigos são esses demônios, essas hostes espirituais que já são inimigos derrotados. Vou falar outra vez, são inimigos derrotados. Agora o que Deus está falando assim, nós precisamos ler. Abre aí por favor a sua Bíblia, Salmo 23, eu vou encerrar com isso. Salmo 23, olha só o que a Bíblia diz, irmãos. Por favor. Quantos amam esse salmo, irmãos? Você ama de verdade mesmo? Então agora eu vou ler um pouquinho sobre nós, sobre você. Ele fala aqui, ó como é que já começa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí versículo 2, vai pulando. Ele fala assim, ó: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. Versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí ele fala aqui, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, o teu bordão ou o teu cajado, né, me consolam. E aí ele vem e fala aqui, ó: prepara-me
preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e dos meus inimigos. Aí ele fala aqui, ó, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Versículo 6, bondade e misericórdia é certo, irmãos. Não é que, por isso que você tem que calibrar a sua fé. Fé é no que já aconteceu, não é no que vai acontecer. A Bíblia está dizendo que certamente bondade e misericórdia vão te perseguir. Aí ele fala assim, ó, todos os dias da minha vida. E aí e termina dizendo, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mas volta ali na parte da mesa. Porque na parte da mesa, é a mesa que eu quero que você entenda que você tem que escolher. Escolha a mesa certa. Porque, irmãos, por que ele escreve dessa forma? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Porque os seus inimigos, eles vão continuar falando. Os seus inimigos, eles vão continuar dizendo que os seus projetos não vão avançar. Sabe o que os seus inimigos vão falar? Vão falar assim, ei, agora esse relatório médico não tem como mudar, porque a sua mãe morreu disso, o seu vô morreu disso, e você é a próxima. Só que você está sentado na mesa do eu sou. Você tem que entender que você tem que começar a vencer com a palavra. Então quando ele fala daqui para lá, vai morrer dessa doença. Por isso que a mesa é na frente dos inimigos. Quando ele fala, vai morrer dessa doença, você olha para a mesa e fala assim, me passa a tigela, por favor, que Cristo levou sobre ele todas as dores, as enfermidades. E por causa desse sacrifício eu sou sarado. Quando ele começar a gritar, seus filhos não vão dar certo. Aí você fala assim, me passa a tigela aqui que meus filhos são flechas, eles vão muito mais longe do que eu. Aí eles vão gritar, esse projeto aí não vai dar certo. Essa empresa não tem como crescer, não tem como avançar. Você fala assim, me passa a tigela aqui, que aonde eu coloco a mão prospera. Aprenda a se servir da mesa correta. Você tem que parar de sentar em mesa que está o diabo servindo. Começa a se servir da mesa do eu sou. É por isso que ele se apresentou como eu sou. Meu Deus do céu. Ele falou assim, qual é o seu nome? Meu nome é eu sou. Eu sou o quê? Não importa o que você está passando, eu sou. O que é que você está precisando? Paz? Eu sou. Você está precisando de cura? Eu sou. Eu acho que para uma igreja de verbiano isso aqui está muito quieto. Eu estou precisando de provisão. Eu sou mais do que suficiente para você. Ah não, pelo amor de Deus, gente. Como é que vai dar errado a sua vida? Como é que vai dar errado a sua vida? Como é que vai dar errado a sua vida? Você tem que parar de sentar em algumas mesas. Cancela já o almoço de hoje. Cancela o almoço de hoje. Quer outra dica boa? Para de seguir essa pessoa no seu Instagram. Quer outra dica maravilhosa? Sai desse grupo do WhatsApp, esse grupo do Satanás que você está aí, minando a sua energia, fazendo com que você não entenda quem você é. Eu vou dizer pela última vez, eu encerro agora. Você é filho. Não, vou te dizer não. Você é filho. 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 Filho de quem? De quem criou tudo. Meu Deus do céu. Dá uma respirada funda aí, por favor. Quem fez esse ar foi o seu pai. O sol que está brilhando lá fora foi seu pai que fez. Toda a riqueza da terra foi ele que fez. E deixa eu te dar uma outra boa notícia. A autoridade ele entregou na sua mão. Até quando você vai ficar acreditando na conversa do Satanás? Se deu errado com papai, com vovó, com titia, a partir de agora não. Eu sou filho de Deus.